Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardo, esse aqui é o Mãe Literatura. E hoje é dia 12, todo dia 12 é dia de 12 livros para 2025. E hoje eu trago para vocês as minhas impressões sobre o livro de agosto, livro número 8. Gente, tá voando, né? Todo mês eu falo a mesma coisa, mas é super verdade. Então, hoje nós vamos conversar sobre esta lindezura aqui, o perfume do Nilo, da querida Jaqueline Farid, uma edição bonita da Caravana Grupo Editorial. Olha que capa bonita. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre a edição e sobre essa autora tão querida. Eu mergulhei literalmente nessa leitura sem saber do que se tratava. Eu, particularmente, não gosto de ler sinopses, resenhas, orelha do livro antes da leitura. Eu gosto de ser surpreendida com a leitura. Depois, sim, depois eu leio tudo o que eu encontro, mas antes da leitura eu não gosto. Eu acho que isso me traz uma experiência, assim, essa surpresa, esse mergulho é uma coisa que eu gosto bastante. E eu gostei muito de encontrar tudo isso aqui no Perfume do Nilo. Então, eu vou contar para vocês sobre as minhas impressões, mas eu já adianto que eu não vou procurar não dar spoilers, tá? Vou falar das minhas impressões sem falar dos elementos surpresas do livro, que eu acho que assim fica mais bacana. A gente começa o livro, o primeiro capítulo, ele se passa no Egito. A Adriana é uma brasileira que está visitando, né, o país, e ela é uma vítima pós-Covid. Ela perdeu o olfato com o Covid, quando teve Covid, e não recuperou esse olfato. E aí ela entra em contato, conhece um perfume chamado Água do Nilo, e esse perfume, ele tem uma coisa assim extremamente poderosa e misteriosa que devolve o olfato para ela só do perfume. Ela não sente mais nada, mas ela sente o cheiro desse perfume. Então, esse cheiro desse perfume, que a princípio traz uma conexão muito interessante de um resgate de um olfato, acaba criando não só uma conexão, mas uma obsessão nela, porque ela acredita que ela precisa de mais. Ela tem só um vidrinho, né, do Água do Nilo. Ela não acha esse perfume em lugar nenhum, é uma coisa estranha, né, não existe, mas ela fica obcecada em encontrar mais esse perfume. E esse livro, essa trama, uma das coisas que eu mais gostei foi exatamente isso, que ela traça um percurso onde essa curiosidade, esse resgate do olfato vai se transformando numa obsessão. E ela vai fazer de tudo para conseguir ter acesso a outros aromas desse mesmo perfume. Ela encontra um saque desse perfume. E aí, mas assim, não tem rede social, não tem propaganda, não tem nada. E aí ela, através desse saque, ela começa a trocar mensagens com o Antoine. O Antoine, na verdade, é o executivo, um ricaço, que desenvolveu esse perfume junto com o Nazir, que é na verdade, o perfumista, que é um amigo de infância do Antoine, que realmente tem todo o crédito, toda a tradição do perfume, e os dois têm uma sociedade. E essa sociedade, ela obviamente vai ser rompida aí no decorrer da trama. Achei muito interessante a forma como a Jaqueline constrói essa trama. Então, esse trio de personagens, né? A Adriana, o Antoine e o Nazir. E acho aí um trocadilho muito legal que ela fez com o Nazir e o nariz, né? Além desse trocadilho, a Adriana, num determinado momento, passa a chamar o Antoine de Nosy, né? Então, acho muito interessante esses trocadilhos com a questão de nariz e de perfume, de olfato. É um livro extremamente sensorial. Acho que o fato dela perder o olfato cria todo um clima de mistério, de insegurança, e eu destaquei algumas passagens que eu quero ler rapidamente para vocês. Por exemplo, o deserto ele parecia mais infinito que o mar. A perda do olfato aguçava a visão.
Os grãos de areia, quando iluminados pelo sol ascendente, lembravam estrelas. O quanto essa questão, né, sensorial, dos sentidos mesmo, ela é muito aguçada e muito trabalhada nessa trama. As lembranças de Adriana não tinham nenhum vestígio dos cheiros que acumulou por toda a vida. O quanto ela associa, né, a questão das lembranças, das características da personagem com essa questão mais olfativa, mais dos sentidos. Mas eu acho isso muito interessante. Jamais poderia imaginar o que agora sabe, que o tato sente falta do olfato e a visão é acometida de alguma saudade implícita, como se não pudesse contemplar a totalidade do que via. Faltava um pedaço invisível no mundo e esse vazio interferia em tudo que sentia. Achei muito interessante essas passagens. Quero destacar também que a escrita da Jaqueline, é uma escrita muito bonita, muito elegante, é um texto conciso, é um texto, não é um livro muito extenso, não é um livro que me cansou, mas é um livro que me aguçou os sentidos, me aguçou a curiosidade, me aguçou o interesse. São 116 páginas assim que eu realmente mergulhei, me deleitei com essa leitura. Mas preciso dizer também que ao mesmo tempo que a escrita da Adriana da Jaque é muito interessante, muito bonita, a Adriana é a personagem, não é a autora. Eu trocando aí as duas. Eu fiquei muito curiosa com a forma como a Jaqueline construiu os personagens. São 3 personagens que não são muito empáticos, assim, muito simpáticos. São personagens incômodos, né, que trazem uma carga de incômodo. Por exemplo, a Adriana tem todo um jogo de sedução com o Antoine e ele com ela. Ele vai marcando encontros, mas ele nunca aparece nesses encontros, ela fica cada vez mais envolvida, mas aí a gente começa a perceber que ela não está envolvida por ele, ela está envolvida porque ela quer o Água do Ninho. E o quanto essa carência que ela demonstra, isso me incomodou, e eu acho que foi de propósito. Acho que a Jaqueline traz esses incômodos para mexer com o leitor, e mexe, porque me incomoda bastante esse tipo de carência, dessa dependência. Tem uma característica também muito interessante nessa trama, é que este perfume, a partir do momento que ela, porque antes ela passava e depois ela ficava aspirando, ele acaba se transformando meio que em uma droga, e tem todo um prejuízo que eu não vou contar, mas eu acho que foi uma grande sacada da Jaqueline, esse prejuízo desse perfume. Ao mesmo tempo que você tem uma coisa muito prazerosa, você tem a consequência desse prazer, dessa droga, que vai destruindo algumas questões muito importantes para essa personagem. Gostei da forma como essa trama é trabalhada. Outra coisa que eu gostei muito, que eu achei assim muito interessante, são as viagens que a gente faz através da leitura. Então, nessa trama, a gente passa por cenários deslumbrantes do Egito, de Beirute, de Damasco e da Capadócia. São lugares que eu não conheço, mas que eu fiquei muito curiosa. E assim, eu me senti, eu acho que a Jaque faz uma ambientação tão boa que a gente se sente nesses cenários, nesses ambientes. Então, a ambientação acaba sendo um personagem também muito interessante dessa trama. Gostei bastante, eu acho que é um livro muito diferente, é um livro, assim, como eu falei para vocês, a Jaqueline tem uma escrita elegante, uma escrita muito bonita, uma escrita refinada, muito boa, e que transporta o leitor e traz ao leitor uma carga emocional, uma carga assim de várias emoções diferentes. Eu gostei muito disso, mexeu, me incomodou em algumas circunstâncias, em algumas passagens. Eu falei, não é possível que essa mulher é tão tonta assim, podia estar aproveitando muito mais essa viagem, esse passeio, enfim.
São coisas que mexeram comigo. Mas que foi uma experiência muito interessante. Eu acho que é um livro muito rico para ser discutido em clube de leitura. Acho que dá uma discussão muito boa. E queria falar um pouquinho sobre essa autora tão especial. Então vou ler aqui a orelha do livro, a Jaqueline aqui, ó que moça bonita. Jaqueline Farid é jornalista e escritora. Os romances que escreve são inspirados nas suas viagens, que é uma coisa que eu amo, como eu falei para vocês, viajar através da leitura. Publicou em 2017 o primeiro livro, No Reino das Girafas, ambientado na Namíbia e semifinalista do prêmio Oceanos. Foi o primeiro livro que eu li dela, No Reino das Girafas. Também publicou os romances Prana, a partir da viagem à Índia, e O Árabe Invisível, que narra a jornada da personagem Soraya em busca dos rastros da ancestralidade no Líbano, Istambul e Jordânia. Também li O Árabe Invisível, fez parte de um dos nossos 12 livros, e também foi muito interessante essa viagem pela leitura. Achei essa capa muito bonita, acho que combinou muito com a trama, uma edição bonita e caprichada aqui da Caravana. A capa e a editoração eletrônica da Caroline Duarte. Esse livro é do ano passado, de 2024, veio com uma dedicatória muito querida. A Jaque é muito querida, sempre muito atenciosa, estava bem curiosa. E aí eu deixo aqui essa recomendação, um livro que eu gostei bastante e recomendo. Perfume do Nilo, Jaqueline Farid, Caravana, Grupo Editorial. Diga aqui pra mim, você ficou curioso? Saúde, Zaca. Ficou curioso, quer ler também? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. E fique aqui, porque aqui eu compartilho o meu amor pela literatura com vocês. Um beijo e até a próxima.